Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite que foi feito para estar aqui com vocês, para bater um papo sobre o tema de moedas virtuais e, mais especificamente, no compliance e responsabilidade civil, na perspectiva criada pelas novas plataformas financeiras online. Primeiramente, eu queria falar que o escopo da gente aqui não vai ser falar sobre o lado bom ou ruim da tecnologia, o lado bom ou ruim da tecnologia, nem o lado bom ou ruim das moedas virtuais, mas falar que a ausência de regras pode acarretar uma responsabilidade civil para essas plataformas, ainda mais num estado onde as soluções são obsoletas frente a novos conflitos jurídicos e frente a novos dados técnicos. Eu procurei trazer aqui a logo das principais plataformas online existentes no país, tá? Mas já existem outras. Semana passada teve a estreia de outras, se atualiza constantemente, é bem rápido, mas eu procurei trazer a maioria, chamadas de exchanges ou corretoras de moedas virtuais ou criptomoedas. A definição jurídica ou aproximação jurídica dessas exchanges pode ser dividida em duas, basicamente. Uma delas é um marketplace, que faz intermediação online entre vendedores e compradores de moedas virtuais, onde a maioria no Brasil é de Bitcoin, e essas plataformas ganham um FII por essa intermediação. E o outro modelo, o site compra e vende diretamente ao consumidor, fazendo praticamente a função de um website. Os próximos 2 slides, que eu vou ficar indo para frente e voltando, eu trouxe só para demonstrar como a falta de regulação nesse mercado traz disparidades desde a constituição dessas startups. Essa primeira exchange aqui, ela foi constituída sob a forma de sociedade anônima, essa segunda sob a forma de EIRELI. Se vocês observarem, todas as duas têm atividades primárias e secundárias diversas, mas todas as duas funcionam sobre a mesma área jurídica, sobre a mesma área financeira. Todas as duas são exchanges. Então, elas têm constituição societária diferente, atividade primária diferente e atividade secundária diferente, e fazem a mesma atividade. Saindo um pouco da parte conceitual agora, entrando no tema de compliance, eu trouxe primeiro uma noção aqui dos softwares mixers. Esses softwares, eles vão no... Acho que a Thomson esqueceu de colocar meu desenho que eu pedi. Esses softwares, eles vão no contraposto da transparência da tecnologia blockchain. Eles tentam desvirtuar o caminho do Bitcoin especificamente. Então, eles fazem diversos atrasos no pagamento, desviam o Bitcoin e eles dificultam você verificar qual é a destinação da carteira final do usuário, tá? Mas do mesmo jeito que a gente sempre tem um gêniozinho do mal, né, o menino do TI que faz as coisas para o lado ruim, a gente também tem a pessoa que faz o lado do bem. E esse software aqui, chamado Elliptic, ele foi construído para identificar atividades ilícitas na blockchain do Bitcoin, tá? Algumas exchanges já usam esse software, inclusive exchanges brasileiras. Ele é bem interessante porque a exchange, através desse software, consegue identificar atitudes suspeitas dos usuários. Então já é uma forma bem diferente, bem atualizada dela conseguir acompanhar isso. Aqui eu tentei fazer um print da parte gratuita, tá? Porque a exchange, ela tem um acesso pago. Mas aqui vocês podem ver que eu coloquei serviço de jogos de azar, né? Como é a parte gratuita, ele só faz a busca até 2014, tá? E ele faz um mapeamento. Quem tem esse software pago, ele faz um X, ele faz diversos rastreamentos. Isso aqui é a inteligência artificial que ele usa para poder rastrear. Então ele consegue rastrear isso aí através de vários algoritmos, inclusive por grandes movimentações de Bitcoin. Então, como a gente já pode perceber, o compliance, que já é um assunto tão moderno, né? Essas plataformas já têm um compliance mais específico ainda, então que mostra que esse tipo de empresário, ele tem que ter uma assessoria, ele tem que ter um pessoal mais antenado com a tecnologia para poder entender um pouco disso.
E, além disso, outras formas de organizar o compliance dessas plataformas é a transparência com documentação dos usuários, através de autenticidade dos usuários, dos documentos. E outra coisa que eu acho bem importante, que eu não tenho visto nas plataformas, é submeter o usuário a políticas anti-lavagem de dinheiro e anti-prática de terrorismo, tá? Inclusive, uma coisa bem que eu gosto bastante, que é o opt-in. Eu não coloquei aqui, eu troquei o pop-up por opt-in, mas o opt-in, se vocês conhecem, ele é obrigatório. Você vai fazer um cadastro na plataforma, então você coloca o opt-in e você é obrigado a dar o aceite, é o famoso aceite que a gente chama. Então você coloca lá, você aceita usar a plataforma para não usar para lavagem de dinheiro. Se a gente descobrir que você está usando, a gente vai comunicar aos órgãos tais, então a pessoa dá o aceite dela. Então isso é bem importante. Então essas plataformas, elas não precisam esperar uma regulamentação própria para poder fazer isso. Ela, enquanto plataformas sérias, para mostrar a postura dela de mercado, porque o compliance também é reputacional, elas já podem fazer. Não tenho visto. Aqui eu coloquei uma descrição do livro Blockchain para Negócios, só para poder entrar no contexto que eu vou puxar agora, porque eu quero sair um pouco do compliance, do ponto de vista das plataformas, e entrar numa parte do compliance de blockchain que eu gosto bastante, que é usar o blockchain, a tecnologia blockchain, para desenvolver sistemas de compliance. Sem entrar no histórico do Bitcoin, porque a gente ia demorar bastante, mas lembrando que ele surgiu no histórico para combater como uma resposta à falta de transparência e escrutínio público das transações financeiras em 2008, e pela característica de blockchain e transparência na condução dos negócios, consenso entre os participantes e dos registros não poderem ser modificados e pela sua auditoria poder ser feita a qualquer tempo, esse tipo de tecnologia ele pode ser desenvolvido para diversos sistemas. Um exemplo que eu me arrisquei a trazer aqui hoje foi a resolução número 4.480 de 2016 do Banco Central. Essa resolução, ela fala que ela traz requisitos para as instituições financeiras e lá no artigo 5º ela traz características que as plataformas e procedimentos das instituições financeiras devem seguir. E todos aqueles requisitos que eles trazem lá no artigo 5º, a tecnologia blockchain consegue atender. Então, mostrando que os bancos, eles podem, inclusive, usar essa tecnologia para desenvolver seu próprio compliance. E já ia esquecendo. Aqui eu trouxe só para vocês poderem pesquisar, se quiser em casa depois, porque é bem legal, tem vídeo e tudo. A BitGive Foundation, eles lançaram uma plataforma usando blockchain para fazer acompanhamento de doações para a África. Então você faz uma doação para a África e você consegue acompanhar a sua doação através de tecnologia blockchain, mostrando mais uma vez esse loco de que blockchain pode ser usada para compliance. Agora, saindo da nossa primeira parte de compliance, entrando agora na seara da responsabilidade civil, que é um pouco mais delicada, aqui eu trouxe uma reclamação do PROCON, PROCON de São Paulo, de um consumidor em desfavor de um exchange brasileira, tá? O que eu achei bem interessante é que palavras do consumidor, ele trata-se de um mercado novo, criptomoedas, porém entendo que devam ao menos cumprir as regras do CDC. Então, analisando essa reclamação do PROCON, eu observei uma tricotomia, na verdade. Uma tricotomia no sentimento de angústia do consumidor, que o contexto aqui, ele mandou R$25 mil para essa plataforma e algumas horas depois esse dinheiro não caiu na exchange. E o sentimento de angústia do consumidor que se vê usando um novo modelo de negócio, porque assim, um adendo a se fazer, que qualquer um de nós, quando faz uma transação bancária, a gente não fica frustrado sabendo que vai cair no dia seguinte o dinheiro. Mas esse consumidor, ele fica com aquele receio, porque ele está usando exatamente um novo modelo de negócio. Como não há uma regulamentação, ele fica receoso de algum ônus e etc. Também percebo a velocidade do progresso tecnológico, porque essas plataformas, elas não estão preparadas para escalonar, algumas delas, lógico,
não estão preparadas para escalonar de forma tão rápida. Então, tem um acesso muito rápido de volume. Quando se fala muito da moeda, por exemplo, do Bitcoin, que aumentou o preço, muitas pessoas fazem cadastro nessas plataformas e elas não têm uma tecnologia suficiente, algumas delas, e até um suporte de pessoas suficiente para atender o recebimento de dinheiro, inclusive, e acaba que começam a ocorrer falhas, que a gente vai falar daqui a pouco. E o terceiro ponto que eu começo a observar é a lentidão em que os processos se organizam no Brasil, porque talvez o Estado, colocando talvez, mas o Bruno na palestra anterior dele aqui, se alguém conseguiu acompanhar, ele estava falando exatamente isso, sobre a obsolescência do Estado. Então o Estado provavelmente, o PROCON, não consegue acompanhar. Então o PROCON nessa resposta, ele colocou uma resposta padrão: junte o seu comprovante de cadastro da plataforma, só que a gente sabe que lá na plataforma você não tem um comprovante de cadastro, não existe um comprovante de cadastro, existem outras coisas. Então o Estado talvez não está acompanhando ainda essa evolução tecnológica. E antes de falar um pouco de como evitar, como esses empresários podem evitar essa futura responsabilização jurídica, eu vou primeiro contextualizar como funciona nesse âmbito a responsabilidade jurídica no Brasil hoje, tá? Pode mudar daqui a um tempo. No artigo 927, a gente tem cláusula geral de responsabilidade subjetiva, onde a gente traz a teoria, uma das cláusulas que traz, um dos artigos que traz a teoria do risco da atividade empresarial, onde esse empresário ele assume o risco do negócio, independente de culpa, exatamente pelo fato de ele lucrar com aquela atividade. E entende essa atividade pela atividade exercida profissionalmente. A teoria do risco da atividade empresarial, que a gente também pode chamar de fortuito interno, que acontece no Brasil, ela menciona que no caso de haver um defeito na atividade, esse empresário ele não pode se eximir de fatos imprevisíveis e inevitáveis devido à tecnologia que ele usa. E uma coisa bem interessante é que essas plataformas, só que a gente consegue observar, são fatos imprevisíveis e inevitáveis, né? Como ataque hackers, como a latência da plataforma, que latência significa lentidão, o servidor para. Então, assim, se alguém aqui acompanha, aqui todo mundo usa Exchange, plataforma virtual, você usa? Seu esposo, pronto. Então ele já reclamou na sua casa alguma vez que tá lento, caiu, todo mundo reclama. Então, latência é o nome disso. Então, só que a gente ouve nessas plataformas são esses defeitos da atividade. E o empresário ele não pode se eximir dessa culpa. Ele não pode dizer que isso não depende dele, tá? Porque ele ganha dinheiro com isso. Se chama atividade lucrativa, que é o fortuito interno que eu falei agora. Então, antes de eu falar do 187, então como que o empresário ele pode não ter essa responsabilidade civil, na verdade, é só se não tiver o defeito. E como é que ele pode não ter esse defeito? Aí é mais uma vez que eu vou falar que essas plataformas elas têm que começar a pensar no fato de investirem cada vez mais em tecnologia, que é o que elas não fazem no Brasil. E eu vejo que como daqui a um tempo, e pouco tempo, inclusive pelos comentários que eu ouço das pessoas que usam essas plataformas, que daqui a um tempo os usuários vão começar a fazer escolhas, não por impulso, mas usando a melhor tecnologia. Essa plataforma cai menos, o que é que o usuário diz disso, é a melhor informação. Então daqui a um tempo, esse tipo de consumidor aqui ele vai estar mais esclarecido. Eu trouxe aqui o artigo 187, mas para poder adentrar, ele fala da responsabilidade subjetiva, mas mais para adentrar na boa-fé objetiva, onde essa excede manifestamente os limites da boa-fé, comete ilícito quem excede manifestamente os limites da boa-fé, tá? E essa boa-fé, esse dever de proteção que a boa-fé traz, ele decorre de alguns deveres, como o dever de esclarecimento e o dever de aviso. Esse dever de aviso, que é o que eu vou bater bastante na tecla agora, que é o que as plataformas não estão fazendo, mas podem fazer,
vem previsto na Constituição Federal, não vou adentrar aqui na parte técnica, vem previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, essas plataformas, hoje em dia, pela legislação atual, elas se submetem sim ao Código de Defesa do Consumidor, que diz que são direitos básicos do consumidor, informação adequada e clara sobre os riscos que apresentam e risco da segurança dos consumidores. Estou trazendo aqui um caso hipotético. Tá? Vamos supor que um exchange dessas, os usuários estão impossibilitados de acessar a plataforma por ataque de DDoS, que são ataques hackers, ou latência, que eu falei que era lentidão, né, do servidor, e a plataforma não funciona para alguns clientes. E dentro da plataforma continua havendo movimentação, tá? Alguns clientes não conseguem fazer login, outros conseguem, ou seja, alguns estão aferindo lucro dentro da plataforma e outros não. Então não há outro meio do usuário acessar a wallet. A wallet é carteira, tá? Que fica lá dentro da exchange, se não via plataforma. Ou seja, naquela reclamação do Procon, o usuário já comunicou ao Procon que ele não tinha telefone disponível na plataforma, não tinha um endereço físico, que é comum em todas as plataformas, não só de moedas virtuais, tá? Essas plataformas e tecnologias novas, elas têm isso em comum. Então, o usuário não consegue acessar o dinheiro dele, o Bitcoin, ou seja o que for, através de outro meio, e o cliente que não conseguiu perde oportunidades financeiras e tem prejuízo. Então, eu trouxe aqui alguns modelos de avisos que poderiam ter nessas plataformas, tá? Essa aqui eu vou ler. A plataforma está sob ataque cibernético e, portanto, o serviço pode apresentar problemas que podem resultar em perdas financeiras. Ao utilizar a plataforma nestas condições, o usuário declara-se ciente do risco inerente às transações realizadas durante o período em que a plataforma estiver sob ataque cibernético. Lembrando bem que o Código de Defesa do Consumidor diz que a mensagem tem que ser clara. Então, a exchange pode esclarecer mais o que é ataque cibernético. Ela não pode pressupor que todo mundo vai entender o que é ataque cibernético, tá? Aqui, a plataforma tem passado por episódios de latência, ela pode esclarecer o que é latência, em circunstâncias de acentuada volatilidade da criptomoeda em curto espaço temporal. Nesse sentido, ao utilizar a plataforma nestas condições, o usuário declara-se ciente de que poderá ficar impossibilitado de acessar sua conta, além do risco inerente às transações realizadas durante o período informado. Então, aqui são duas informações que ela poderia colocar, inclusive por pop-up. A gente sabe que existem softwares que afastam o pop-up, mas a plataforma pode mostrar a boa-fé dela objetiva fazendo isso, tá? E aqui são outras medidas de prevenção que a plataforma pode fazer para mostrar a boa-fé objetiva dela. O SLA é uma cláusula contratual ou um contrato que plataformas em geral não têm feito, que você faz com o TI ou com a prestadora de serviço, onde você coloca lá uma cláusula específica ou um contrato todo, em que se a sua plataforma, isso é o empresário que faz, se a sua plataforma ficar fora do ar, você usa termos técnicos, se a sua plataforma tiver uma queda no servidor, em tanto tempo, a sua prestadora de serviço tem a obrigação de reparar o dano. Então, se, por exemplo, o seu prestador de serviço não reparar o dano, o empresário pode processar aquele prestador de serviço, inclusive. Então, isso é muito importante, esse tipo de cláusula e esse tipo de ou contrato, que pode ser cláusula ou contrato, tá? Em termos de uso, eu coloquei aqui, e pop-up eu coloquei aqui, ó. Substitui o pop-up por necessidade de opt-in, que é o que eu acho mais importante, tá? Você vai fazer login na plataforma dessas, eu não vejo opt-in. Bota lá, vai fazer o primeiro login, o primeiro cadastro na plataforma, coloca toda a submissão que o usuário tem que ter, que ele se responsabiliza, que ele não pode fazer lavagem de dinheiro, que ele não tem nenhuma prática de terrorismo, coloca tudo bem esclarecido para a plataforma ter esse tipo de prevenção contra ela mesma. Coloquei outra medida adicional de prevenção aqui, que é bem interessante, que já existe no mercado, que é medida de mecanismo de seguro. Já existe seguro, inclusive, para todos esses tipos de tecnologia, inclusive para plataformas de moedas virtuais, onde esses seguros eles indenizam sinistros baseados em ataques cibernéticos, tá? E isso é bem interessante, assim, a maioria dos empresários não sabem disso. Então, se ele tiver um seguro desse, ele fica bem mais tranquilo, porque um ataque cibernético realmente é bem difícil de evitar, tá? Assim, você cria camadas de proteção na sua plataforma, mas não tem como você garantir
garantir 100% a segurança da sua plataforma. Outra coisa que eu gosto muito, não sei se todo mundo sabe, dentro da plataforma você tem duas carteiras, certo? Você tem a fria e a quente. A quente é aquela que geralmente quando o usuário pede saque, o empresário libera o Bitcoin, a moeda virtual, rapidamente. A fria é aquela que ele guarda um maior montante. Tá? Então, essa fria, geralmente, os empresários, eles têm que... Geralmente não sei se eles fazem isso, mas o ideal é que eles mantenham uma carteira multi-assinatura, onde existem já ledgers, existem já plataformas que fazem carteiras multi-assinaturas, não só para empresários, existe marido que faz com a esposa dentro de casa, e você só consegue sacar a moeda virtual ou os bitcoins se todo mundo colocar a senha. Isso é bem interessante porque evita colocar todos os sócios ou os gerentes, depende de quem controla aquela empresa. E a conclusão que eu deixo aqui é que vai ser necessário, na verdade, uma readequação dessa responsabilidade civil face ao surgimento de novos danos, tá? Porque vocês já viram que teve aquela reclamação no Procon, né? Então, assim, é um mercado bem recente, já teve uma reclamação no Procon. Então, assim, novos danos, com certeza, vai surgir e o consumidor está cada vez mais esclarecido do que ele pode fazer, mas o direito exige respostas razoáveis e aproximadas, então o magistrado, nesse caso, ele vai ter que encontrar o meio termo e o magistrado, inclusive, vai ter que entender o que é uma moeda virtual, o que é o blockchain, e o advogado, voltando àquela ideia de que o Bruno trouxe mais cedo na palestra dele, o advogado vai ter que entender um pouco disso, como que você vai explicar para o juiz que seu cliente perdeu os bitcoins ou teve perda financeira em moeda virtual. Você tem que explicar isso para o juiz, né? E o juiz vai ter que entender para poder sentenciar. Planejamento para prevenção desde a criação, que eu acho muito importante. As plataformas têm um péssimo hábito de fazer planejamento quando já estão na iminência do dano, tá? Ou quando já ocorreu o dano. A importância de fazer isso quando ainda estão criando a plataforma. Então, desde o início do planejamento, desde aquela constituição social que eu falei lá, quando você vai criar a conta no banco, se você faz uma conta através de ERLI ou outro tipo de constituição societária, você vai ter um problema bancário. Eu conheço exchange que está com conta bancária bloqueada, isso gera um prejuízo enorme. Ela tem que mandar moeda virtual para o cliente dela através para outra exchange para poder o cliente sacar, porque ele não consegue sacar via plataforma porque o banco está bloqueado. Então, assim, gera N transtornos. Então, a importância de planejamento desde o começo. Qual tipo societário, qual tipo de tecnologia que eu tenho que empregar, qual tipo de contabilidade, qual tipo de barreiras que eu devo criar, avisos que eu tenho que fazer, compliance. Isso é uma organização muito importante. E outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, e envolve tudo isso, que essas camadas de proteção, na verdade, antes que eu esqueça, elas não eximem, como eu já falei, o empresário da responsabilidade, tá? Se houver provavelmente um ajuizamento, claro que a jurisprudência pode mudar, mas se houver um ajuizamento, essa responsabilidade provavelmente vai ser atribuída a ele. Mas, quando ele cria essas camadas de proteção, ele cria uma blindagem para a plataforma dele. Então, ele cria barreiras que evita possíveis danos. E isso é muito importante. E coloquei, como eu já falei aqui, profissionais capazes de acompanhar as transformações do sistema financeiro. Que eu acho que a maioria é advogado, né? Então, aqui o foco é falar para advogados, basicamente, e os profissionais hoje em dia eles têm que estar bem mais atualizados, porque alguns escritórios perguntam, inclusive, chegam pessoas lá, exchange, querendo... Quando alguns empresários desse mercado, eles querem fazer algum modelo de negócio, muitas vezes eles não procuram um advogado especializado, eles procuram um advogado. E quando ele chega lá, ele quer que o advogado entenda o que ele está falando. Quando o advogado não entende o que ele está falando, ele vai procurar outro. Aí essa é a diferença. Então, você sabendo o mínimo, pelo menos, com a conceituação, uma noção, assim, já é muito importante, porque aí ele já vai se sentir um pouco mais confortável. Aí era isso que eu tinha para passar e os meus contatos. Como que ele faz como ele que compra o Bitcoin, a moeda virtual? Pronto. Ele vai acessar uma exchange dessa, vai fazer um cadastro, tá? Todas as exchanges têm...
Não, tem um tipo de forma de comprar que a gente convencionou em chamar P2P, que é a forma direta. Então você, por exemplo, vamos supor que eu tenha hoje Bitcoin, aí você quer comprar a mim, aí você diz, Amanda, me venda, então eu transfiro da minha carteira direto para a sua, certo? A carteira de Bitcoin é como se fosse um RG. Então vai ter lá um código, você vai informar o seu código e eu vou na minha carteira, vou dar saída daquele valor lá que a gente combinou e vou mandar para você. Na verdade, uma saída e uma entrada na sua. Do mesmo jeito que a exchange faz. Se, por exemplo, você quiser mandar, você tiver Bitcoin na exchange e você quiser mandar de um exchange para outra ou de um exchange para alguém, você vai fazer do mesmo jeito, vai dar saída. Só que quando você vai dar a saída, a própria exchange faz isso, né? Na verdade, a exchange ela não tem essa interferência de investimento, tá? A exchange ela não faz a corretagem dos seus bitcoins, ela só faz a intermediação de quem quer comprar e quem quer vender. Então você entra lá com o seu dinheiro, você colocou R$1.000 hoje, os seus R$1.000 fica lá, ele não fica rendendo nada. E lá tem várias pessoas, dependendo do volume da plataforma, de usuários, de pessoas com ordens de venda e de compra. E ali você é livre para comprar na ordem que você quiser. Se você quiser comprar na ordem que está agora, você coloca o valor atual. Se você quiser apostar em um valor menor, você coloca o valor abaixo. E ali você deixa, a ordem pode ser executada. Mas ali a plataforma só ganha um FII, que é uma taxa, por essa intermediação, que varia. Tem plataforma de 0,35%, 0,4%, 0,20%. Tem plataforma que faz regressiva, tá? Então, conforme você vai usando a plataforma, ela sai de 0,4 para 0,18. Conforme você vai alcançando metas de valores dentro de 30 dias, ela vai reduzindo as suas taxas de percentagem. Mas ela não faz a administração do seu dinheiro lá dentro. Você entra com dinheiro, você compra, você vende, é você que faz as ordens todas. Tá? E do mesmo jeito quando eu mando para você ou qualquer outra pessoa vende, você recebe o seu Bitcoin e ali fica. Se a cotação aumentar, o preço, o seu Bitcoin que está na sua carteira, sem estar no exchange, está valorizando do mesmo jeito, entendeu? Quando fica lá na exchange, está numa carteira. Não é a exchange que faz o seu Bitcoin valorizar, na verdade, é a cotação dele. A mineração do Bitcoin, na verdade, é o processo. Eu vou usar termos bem grosseiros para poder a gente entender, tá? O popular. Na verdade, é o computador, a rede toda. Vamos pegar toda a rede, todos os computadores que acessam o software lá do Bitcoin. Então, as pessoas compram placas específicas, tá? Que não compensa fazer no Brasil, porque isso consome bastante energia. É bem engraçado que o pessoal faz até umas brincadeiras. Eles pegam uma conta bem alta e botam no grupo do WhatsApp. Não vou minerar mais no Brasil, aí conta uns 13 mil, assim, mas é bem brincadeira, né? Eu acho que ninguém é louco de fazer isso. Mas não compensa no Brasil, então algumas pessoas mineram na China, mineram no Paraguai, em outros países que o custo da energia é mais baixa, e eles compram placas, porque esses computadores com essas placas, eles esquentam muito. Então eles têm que ter todo um cuidado, tem gente que coloca ventiladores, mesmo em cantos frios, e ali ele começa a tentar resolver jogos matemáticos. Eu vou explicar da forma bem grosseira, porque assim, eu sempre falo mais da parte jurídica. Quando eu vou fazer alguma palestra de Bitcoin especificamente, eu sempre levo alguém do TI, que até o Bruno Doneiro, eu falei com ele hoje, que a pessoa da parte técnica, ele explica tecnicamente. Mas basicamente é isso. A máquina fica tentando resolver jogos matemáticos, quando ele consegue resolver, como se ele fechasse a chave, a rede, que é o consenso que a gente chama, valida aquela transação dele e ele recebe uma recompensa porque ele resolveu aquela transação. Tá? É isso que é minerar, basicamente. Mas assim, você sempre procure, quando você for, sempre tem palestras, sempre você vê o foco. Tem palestras que são só falando sobre moedas, aí tem uma parte bem de TI, aí eles explicam bem tecnicamente. Tem a Blockchain Academy, por exemplo, eles falam bem, parte técnica, é bem interessante também, assim. Tem cursos bem específicos, lá tem vários cursos, onde uma parte fala só de moedas, outra parte fala só de blockchain para negócios, assim, é bem interessante. Tem também o ITS, que sempre abre. A gente tem vários cursos já no Brasil, assim, bem específicos. É bem interessante você sempre estar olhando, atualizado, porque assim, esses cursos, eles não são o ano todo, né? Eles abrem e fecham, abrem e fecham. É bom sempre estar atualizada ou falando com alguém assim, me informe quando tiver esse curso, porque esses cursos são muito importantes, porque eles explicam tecnicamente. Geralmente essa parte técnica, eles botam alguém de TI ou alguém com maior conhecimento técnico na área.
Primeiro você tem que estudar um pouco, entender pelo menos o básico, tá? Eu vejo muitas pessoas empolgadas e eu acho isso muito preocupante. Primeiro entender o básico, o que é. Aqui ninguém sai comprando nada sem entender o que é. Ninguém gasta dinheiro sem entender o que é, então é a mesma coisa. Segundo, nunca comprar de uma pessoa que você não conheça ou de alguém muito confiável seu que indicou, certo? Isso é muito importante. Na dúvida, você cadastra no exchange e compra lá. Se você não conhecer ninguém confiável que possa indicar alguém bem confiável, você cadastra no exchange dessa, tem um pouco de paciência, espera o seu dinheiro entrar lá. As pessoas têm que deixar de ser um pouco ansiosas. Espera seu dinheiro entrar lá e faz a compra lá, porque lá é bem seguro.